E dando continuidade às nossas aulas de genética, hoje falaremos dos heredogramas. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje falaremos sobre a análise de heredogramas. Hoje nós vamos aprender como interpretar os heredogramas que caem bastante aí, tanto em vestibulares quanto no Enem. Mas é o seguinte, antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí embaixo aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e também gostaria de te convidar, caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí embaixo, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercício de fixação para vocês. Belezinha? Então, bora para a nossa aula. É o seguinte, quando nós falamos de heredogramas, né, a gente só pensa naquele monte de traço, bolinha, quadradinho, né? Vamos entender como nós interpretamos e o que são esses heredogramas. Olha só. O heredograma é um método usado para o estudo da herança de características. E essas características têm como base as informações familiares, tá certo? Nós podemos chamar também o heredograma de pedigree, árvore ou carta genealógica, beleza? Então, se você vê isso aí, é tudo a mesma coisa, heredogramas. Tranquilo? Vamos lá. É o seguinte, para eu entender o heredograma, eu tenho que entender a simbologia apresentada nele. Então é o seguinte, nós temos símbolos que já são pré-estabelecidos e que vão representar essas relações de parentesco entre os indivíduos que estão ali naquele heredograma, tá? Então presta atenção. Aqui eu tenho o símbolo mais comum, né? Um homem e uma mulher. Normais. Por que normais? Porque eu só tenho o quadradinho e a bolinha vazados, tá? Então, quando tiver dessa forma o quadradinho e a bolinha, eu tenho o quadradinho homem e a bolinha mulher. Não tá pintadinho? É normal, não tem nada, tá? Agora, quando eu tenho um quadradinho é um homem e a bolinha mulher, e quando tá pintado significa que esses indivíduos são afetados. Afetados pelo quê, professor? Pelo que estiver ali solicitando no seu exercício. Pela característica que está sendo falada, tá certo? Agora, quando eu tenho essa ligação aí, significa que eles contraíram um matrimônio, que eles são casados. Nesse próximo, nós temos aqui um casamento, mas um casamento meio diferente, é o casamento consanguíneo. O que é isso? É quando um parente casa com outro. E isso daqui, gente, pode trazer problemas. Nós vamos estar entendendo isso aí no decorrer da aula, tá? Outra coisa. Aqui nós temos o quê? Representados os irmãos, tá? A descendência de um casal. Então nós temos lá enumerado, ó, nós temos a primeira filha, a segunda filha e o terceiro é um filho. Então, mulher, mulher e homem. Então, isso aqui está mostrando o quê? Os filhos de um casal. Desce, então, o tracinho e se divide em quantos filhos tiver. Tá certo? Outra representação é essa aqui. É quando eu tenho gêmeos idênticos, tá? Quando você vê este tracinho aí, significa que vieram gêmeos. Quando você tiver dessa forma aqui os filhos, significa que são gêmeos, mas são dizigóticos. São aqueles gêmeos que não são idênticos, tá certo? Às vezes nasce um menininho e uma menininha, certo? Então, dizigótico. Continuar. Olha aqui. Quando eu tenho a simbologia dessa forma aqui, significa que um indivíduo é portador do gene, mas ele não expressa aquela determinada característica. Então, ele tem o gene, mas não expressou. Agora, naquele pretinho ali de cima, tem
né, o gene expresso. Então, é afetado, não é portador, tá? Olha só, essa aqui é menos utilizada, mas pode acontecer. Você tem ali 4 filhas mulheres, então coloca apenas uma bolinha e coloca a quantidade, então, de indivíduos ali, ok? Quando nós temos, neste caso aqui, esse losango, significa o quê? O losango significa que o sexo é indefinido, você não sabe. Uai, professor, mas pode ter isso? Pode. Em um determinado heredograma aí, você pode saber que nasceu, mas você não sabe se é homem ou mulher, porque nem chegou a casar, tá certo? Então ali pode chegar a ficar dessa forma, então aí um heredograma, tá? Então sexo indefinido. Quando eu tenho dessa forma aqui, com a cruzinha ou risco, significa que já morreu, tá? Falecido. Agora, quando eu tenho dessa forma aqui, significa o quê? Um casal normal, tá? Com um filho e uma filha. Beleza? Então, pais normais com filhos normais. Até aqui tá de boa, né? Olha só. Vamos entender. As gerações no heredograma são representadas por algarismos romanos. Beleza? Então, cada tracinho daquele ali, cada fila daquela ali, é uma geração, certo? Dentro de cada geração, os indivíduos serão indicados por algarismos arábicos. 1, 2, 3, 4. Normal, tá? Da esquerda para a direita. Tranquilo? De boa? Então, o primeiro filho está lá na esquerda, tá? O último está lá na direita. Olha só, outra maneira é numerar todos os indivíduos em ordem crescente a partir do primeiro acima à esquerda. Então, o primeiro que tiver lá em cima no heredograma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, tá? Pode acontecer também? Pode, tem várias possibilidades. Então, fica atento, hein? Olha só, lá no cantinho nós estamos vendo os algarismos romanos. Então, primeira geração está aqui em cima. Segunda geração, terceira, quarta geração. Temos 4 gerações aqui. Esse daqui foi, olha lá, ó, indivíduo 1 e 2. Então, 1 é o homem, 2 é a mulher. Podem ver que eles são indivíduos normais. Eles tiveram filhos afetados. Depois nós vamos estar entendendo isso. Aqui na segunda geração, ó, eles tiveram então 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Um filho homem afetado, uma filha mulher afetada. O filho homem afetado casou-se com uma mulher normal, tá? E aqui no 5 e no 6 nós tivemos então a filha, né, casando com 6 aqui, com o homem. Tiveram uma filha e o primeiro casal lá, 1 e 2, teve um filho. Ou seja, eles são primos. E esses primos aqui, ó, tá me contando que é casamento consanguíneo. Eles casaram, tá? Por quê? Porque tem 2 tracinhos. Com isso, eles tiveram 4 filhos, tá? Então, 3 mulheres e um homem. E a menina veio afetada. Uma das meninas. Beleza? E o menino casou-se com a 5 aqui embaixo, a 4ª geração. Entender? De boa, tranquilo até aqui? Então, olha só. Romanos, tá? Gerações. Arábicos, de acordo ali com o nascimento de cada um. Tá? Beleza? Qualquer dúvida, gente, deixa aí nos comentários. Continuando. Professor, pelo amor de Deus, se cair isso na prova, como que eu vou saber que tipo de heredograma é? Calma, vamos lá. É o seguinte. Aqui nós temos um heredograma, então sendo representado para vocês, né? Partindo daquela ideia lá. 1, 2, 3, 4. Primeira geração. Segunda geração. 1, 2, 3, 4, 5. Ou outra representação. 1, 2, 3, 4, 5. Da segunda, 6, 7, 8. Entenderam? Por ordem, então, do nascimento. Continuando. Olha só.
Para eu determinar o heredograma, a primeira etapa é isso aqui, ó. Eu vou determinar se o heredograma, se ele é dominante ou se ele é recessivo. Agora está na hora de pegar papel e caneta e anotar tudo. São 3 etapas só que vão te salvar, tá? Então, escreve aí. Segunda etapa, localização dos homozigotos recessivos. Beleza? Terceira etapa, determinação dos demais genótipos. Agora, olha só, os genótipos de alguns indivíduos com fenótipo tipo dominante não são determinados. Por quê? Porque eles podem ser homozigotos dominantes ou heterozigotos. Há essas 2 possibilidades. Lembra quando nós estudamos lá atrás que existe o mandão, o dominante? Então, pode acontecer de você não conseguir determinar. Aí o que é que você vai fazer? Você vai usar esse artifício aqui, ó. Você coloca o dominante e um tracinho, que pode ser tanto dominante quanto recessivo. Esse cara pode ser homozigoto dominante, como ele pode ser heterozigoto. Beleza? E é o seguinte, pessoal. Agora nós vamos interpretar os heredogramas. Vamos aprender. É o seguinte, primeiro eu vou identificar ele quanto a dominância. Primeira coisa que eu vou observar. Vou pegar o heredograma, vou olhar lá em cima, a primeira geração. Aí eu observo que são pais iguais normais. Aí eu observo na segunda geração e vejo que o filho é afetado. Quando eu tenho o heredograma iniciando dessa forma, significa que este heredograma ele é recessivo, tá certo? Então, determinei a dominância desse heredograma. Pais iguais normais com filho diferente, heredograma recessivo. Beleza. E quando é dominante? Vai ser o seguinte, quando eu tiver pais iguais afetados e filho normal. Então, quando eu começar o heredograma, lá em cima, tiver desse jeito, eu tenho um filho normal, eu tenho um heredograma com herança dominante. Agora, é o seguinte, professor, no primeiro tá tudo normal, no segundo tá, no terceiro já alterou. Aí eu já tenho pais iguais normais com um filho diferente. Então é o seguinte, gente, observou na primeira geração, tá normal? Passa para a próxima. Observou a alteração na segunda e na terceira? Não, passa para a próxima. E na terceira e na quarta? Observou a alteração? Observou. Então você vai pegar como referência a geração em que te der uma posição, tá? Para você saber se o heredograma, quanto à dominância, se ele é recessivo, se vai ser uma herança recessiva ou dominante. Beleza? Então é o seguinte, agora nós vamos determinar se o heredograma é autossômico ou alossômico. Beleza? Se você não entendeu isso aqui que eu falei, eu vou deixar aqui um link para você assistir uma aula, tá? Para você entender o que é autossômico e alossômico. Não tem como você interpretar o heredograma se você não entender o que é autossômico ou alossômico. Então assiste essa aula aí, ó. Vou deixar aí na descrição ou aqui em cima no card, porque vai depender da plataforma que você está assistindo essa aula. Então, continuando, olha só. Aqui eu tenho um heredograma. Eu observo que tem pais normais com filho diferente. Então, eu já sei que quanto à dominância, ele é recessivo. Agora, ele é autossômico ou alossômico? Vamos ver. Olha aqui, ó. Eu tenho outro, né? E aqui eu tenho pais iguais afetados com um filho normal. Então, aqui eu sei que a herança é dominante. Professor, essa parte eu entendi. Agora é o seguinte, como que eu vou saber se ele é autossômico ou alossômico? Olha aqui, é o seguinte, homens e mulheres afetados em quantidades não discrepantes, nós vamos ter uma herança autossômica. Eu já falei quanto a dominância de lá e quanto a dominância de cá. Se eu tiver, olha só, quantidade de homens e mulheres não discrepantes, tá? Eu vou ter uma herança autossômica. Ela está num daqueles 22 pares cromossômicos que nós falamos. Agora,
Se eu tiver uma discrepância nisso aí, aí dá para eu interpretar de outra forma. Na última aula eu falei com vocês, mostrei para vocês os cromossomos, a diferença, né? O heterogamético e tal. E expliquei para vocês, né? Foi essa aula aí, vou deixar o link também, em que eu falei com vocês, gente, é muito importante vocês saberem onde está o gene nesses cromossomos para a gente saber o tipo de herança. Se é uma herança restrita ao sexo, ligada ao sexo, se ela é parcialmente ligada ao sexo. Então, agora vocês vão ver a importância disso. Então, é o seguinte, agora nós vamos, né, continuar, então, aprendendo o alossômico. Nós aprendemos o autossômico. Olha aqui, eu tenho um heredograma aqui, que lá em cima eu tenho o pai afetado e tenho todas as filhas afetadas. Depois, aqui, ó, na terceira geração, eu tenho outro pai afetado e todas as filhas dele afetadas. Olha o outro aqui. Aqui eu tenho uma mãe afetada e os 2 filhos afetados. Mas o filho de um indivíduo afetado, ele não tem nenhum filho afetado. Agora, essa mulher aqui, o único filho dela também é afetado. O cara casou com uma mulher também afetada. Então, presta atenção. Quando eu tiver aquela primeira situação em que o pai afetado transmite para todas as filhas, tá? Todas as filhas possuem, e eu tenho muito mais mulheres do que homens afetados, eu vou ter uma herança alossômica, tá? Agora, ela vai ser o quê? Dominante, tá? Então, uma herança ligada ao sexo dominante. Agora, quando eu tiver muito mais homens do que mulheres afetados, aí eu vou ter uma herança também alossômica, mas é uma herança ligada ao sexo recessiva. Presta atenção comigo. A mãe vai doar o X para o filho. Tranquilo? Apenas do filho ter esse traço, ele vai ser portador. Então, todos os filhos que ela tiver, eles vão ser afetados, tá? Um exemplo, daltonismo, tá? Agora, a mãe é daltônica, ela é um homozigoto recessivo, tá? Ela só precisou passar um traço, porque o Y, quem passou foi o pai, e o pai é normal. Agora, a filha, como o pai é normal, a filha não vai ter, porque a filha precisa de 2, tá? Traços para poder ser afetada. Beleza? Olha lá do outro lado, o pai é dominante, tá certo? Então, as meninas precisaram apenas do traço do pai. Então, o pai transmitiu para elas o X afetado, tá? E todas as filhas vão ter. Mesmo a mãe não sendo afetada. Tranquilo? De boa? Aí lá embaixo eu tenho outro pai, lá no outro lado, tá? Ali na primeira, segunda, terceira geração, e tenho 2 filhas também afetadas. Todas as filhas terão dominante. Todos os filhos de mães afetadas terão recessivo, tá? Olha aqui, como identificar, então, continuando a mesma pergunta. Só que agora nós vamos interpretar esse heredograma aqui, que ele é muito interessante. Percebam que todos os homens que estão nesse heredograma, eles são afetados, tá? Quando eu tenho isso aqui, presta atenção aqui, apenas homens afetados, eu vou ter uma herança restrita ao sexo. Então ela é alossômica. Por que ela é alossômica? Porque ela está no 23º par de cromossomo. Olha aqui a herança restrita ao sexo, ou holândrica, também chamada de holândrica. Anota isso aí. Beleza? Tranquilo? Então, todos os homens de toda geração, todas as gerações vão ter. Então, herança ligada ao Y. Olha aí, ó. Isso daqui é hipertricose auricular. Todos da família têm a orelha aí cheia de pelo dessa forma, tá? Afeta 100% dos homens de todas as gerações da mesma família. Exemplo, hipertricose auricular. Beleza? E é o seguinte, pessoal, antes de continuarmos essa aula, eu gostaria de te fazer um convite. Isso mesmo.
eu gostaria de te convidar para vir ser um patrocinador aqui do canal Biologia e Tal. Isso mesmo, a partir de R$1 mensal, você se torna patrocinador aqui do canal e tem diversas vantagens. Nós temos aqui a nossa patrocinadora Mariana Cury, que é a nossa primeira patrocinadora, hein? E está aqui firme apoiando o nosso canal. Então, faça com a Mariana. Venha ser um patrocinador aqui no canal. É só você clicar no link ó, que está aí na descrição, no link escrito Apoia-se, que lá você vai ver todas as vantagens de ser um patrocinador aqui do canal. Beleza? Então, vamos continuar. É o seguinte, resumindo, tudo é heredograma. É a hora de você tirar aquele print com esse modelo aqui de lá. Vamos lá. Olha, do lado de lá, característica do heredograma. Eu vou ficar bem aqui no cantinho. E aqui, o tipo de herança relacionada. Presta atenção. Pais iguais com algum filho diferente. Tá? Ou homens e mulheres afetados em quantidades não discrepantes. Característica desse heredograma. Eu vou ter um heredograma autossômico. Beleza? Presta atenção aqui. Eu tenho pais iguais normais com filho diferente e afetado. E eu tenho pais iguais afetados e filho diferente normal. Quando eu tenho isso, eu vou ter, então, herança recessiva quando for pais iguais normais e filho afetado. Agora, quando for pais iguais afetados e filho diferente anormal, eu vou ter uma herança dominante. Agora, muito mais mulheres do que homens afetados e pais afetados possuem todas as filhas afetadas. Nesse caso aqui, então, eu vou ter uma herança ligada ao sexo dominante. Agora, quando eu tenho muito mais homens do que mulheres afetados e as mães afetadas possuem todos os filhos afetados, então eu vou ter uma herança ligada ao sexo recessiva. Agora, quando eu tenho todos os homens de todas as gerações afetadas, eu vou ter então uma herança restrita ao sexo, ou herança holândrica. Anota isso aí. Aí, ó, já aproveita e tira um print. Aí, ó, o modelo foi junto. Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. E caso não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal, hein? E você não pode perder, beleza? Ah, só mais uma coisa. Continua aqui nesse vídeo, que daqui a pouquinho vão aparecer mais 2 vídeos aqui na tela para você dar continuidade aos seus estudos, belezinha? Bem, obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!